Boa noite, seres iluminadas. Boa noite. Eu me chamo Laila, tô iniciando esse canal, né? No intuito de compartilhar algumas situações que aconteceram no decorrer da minha vida e que me serviram de ensinamento. Espero que esse conteúdo possa servir para você, que tenha coerência e que faça sentido. Para quem não servir, tudo bem também. Gratidão por quem me ouvir. E é isso, né? Hoje eu tava pensando sobre vários temas que eu acho legal e que serviram para me ajudar a me tornar quem eu sou hoje. Mas uma das coisas que veio muito na minha cabeça foi sobre a gente querer sempre agradar, sempre estar disposta, sempre ser o farol, né? E de como querer tanto ser isso muitas das vezes nos afunda, faz a gente perder quem a gente realmente é. Por quê? Porque quando a gente quer ser sempre o farol, a gente não se permite errar. A gente se permite sempre ter razão. Ser a pessoa sempre certa, sempre a pessoa coerente, sempre a pessoa que não pode cometer erros para não virar julgamento. Só que a gente esquece que a gente é humano e que isso tudo que a gente evita ser faz parte dessa experiência terrena que a gente tem. Então não dá para me querer ser um exemplo me tornando outra pessoa, sabe? E por muito tempo eu quis ser assim. Eu me encontrei sendo assim. Só que por muito tempo também eu me perguntava quem que eu estava me tornando, porque eu sabia que aquilo não coincidia com a pessoa que eu queria ser. E aí foi quando numa determinada sessão de terapia, a terapeuta falando isso comigo, né? Falando sobre quem eu queria ser, e aí eu acordei para ver o quanto disso, o quanto de eu querer ser atrapalhou meu processo de crescer, sabe? O quanto que isso me limitou a crenças que não faziam eu sair do lugar, que não fazia eu ter outra percepção, que não fazia eu acreditar mais em mim. Porque eu queria que o que deveria vir de mim, viesse do outro. Só que o outro, ele não pode ocupar as nossas expectativas em relação a nós mesmos. É impossível isso. E nem as expectativas que a gente coloca no outro, ele não pode. Porque a gente não nasceu para ser moldado, e sim para viver livre, viver em plenitude, ter o conhecimento de toda a amplitude que essa terra tem para a gente ter. Mas a gente vive a maioria das vezes com medo. Com medo às vezes de ser quem é, com medo das pessoas não gostar de quem a gente é. E aí tenta se encaixar no mundo onde melhor a gente consiga ser aceito e perde a essência de que quem nós viemos para ser. Imagina se olhar no espelho e não se reencontrar. E isso são processos. Tudo que é tudo que a gente vivencia na nossa vida tem sempre como a gente voltar. Tem como a gente retornar para onde a gente veio. Mesmo que pareça improvável, impossível, não dá. Isso é uma ilusão. Essas palavras todas são para nos manter ali estagnados, onde a gente para e vê que não faz sentido aquele caminho, e aí quando a gente pensa em voltar, parece que não faz sentido a volta. Sempre dá para voltar, sempre dá pra gente nos reencontrar, nos conectar, sabe? Mas eu acho que um dos primeiros processos antes da gente voltar é a gente começar a acreditar na gente mesmo. Olhar pra gente, olhar para o que realmente nos desagrada, para lugares que a gente vai e não se sente satisfeito, para pessoas que a gente mantém ao nosso redor e não agregam positivamente nada, só porque fazem parte de um meio de pessoas ao qual um tempo teve sentido aquela pessoa ali. Só que pessoas são passageiras que nem o tempo.
Aquele período que estava ali serviu para nos ensinar, para nos aprimorar, serviu para algo. Só que o tempo necessita passar. Assim são as pessoas também. Nem todas se vão, mas a boa parte vai. E tá tudo bem ir. Tá tudo bem seguir. Outras pessoas virão para que eu possa aprender mais e me aperfeiçoar mais em quem eu quero ser. Todo mundo que a gente encontra na nossa vida tem um alinhamento com quem a gente vai se tornar. Tipo isso. Ensina quem a gente vai nos tornar, quem a gente está se preparando para ser. Tanto as pessoas, quanto os lugares, quanto o conteúdo, né? E uma das coisas que eu achei muito interessante e que tem me ajudado muito nos meus estudos, a gente é aquilo que a gente consome visualmente, sonoramente, digitalmente, ambientalmente, também no ambiente que a gente está, a gente é tudo isso. Então, se eu quero me tornar uma pessoa melhor, que tipo de ambiente eu estou, que tipo de conteúdo eu estou consumindo, que tipo de música eu estou escutando, sabe? Às vezes a gente olha muitas pessoas que estão no outro lado, em outra classe, como pessoas sensacionais. Só que a gente também somos essas pessoas sensacionais e a gente pode se tornar essas pessoas sensacionais. A questão é o que a gente está querendo abrir mão para poder nos tornar. Do que a gente deve, aliás, abrir mão para poder nos tornar. Será que a gente quer? Não se constrói um novo prédio em cima de uma estrutura antiga. Assim somos nós. Não tem como a gente ser algo novo se o nosso conhecimento é limitado, se a nossa experiência e vivência são limitadas num cotidiano onde a gente passou por muito tempo. Não dá para construir algo em cima daquilo. Para a gente ter acesso a algo melhor, é necessário a gente se transformar numa pessoa merecedora daquele algo, no sentido merecedora como? Que nosso conhecimento esteja de acordo com aquilo que a gente quer. Porque que nem você pegar um conteúdo, ter uma experiência X e querer passar para uma pessoa que não tá nem aí para tua experiência. Você tá falando com a parede, aquilo não vai aderir. Assim é a gente. Não adianta a gente querer muito uma coisa e não se esforçar para ter aquela coisa, ter aquele conhecimento de quem possui aquilo, sabe? Então, uma das coisas que eu queria falar é sobre a gente acreditar no nosso potencial, sobre a gente acreditar em quem a gente é, nas nossas competências. A gente sempre procura colocar mais externamente, mais para o outro, mais para outras pessoas. Esquece do potencial que a gente tem, que é um potencial muito grande. E a gente é merecedoras e merecedor de toda essa grandeza que o universo tem para oferecer. Não é porque minha realidade hoje é X que vai ser essa X pro resto da minha vida. Se continuar sendo e se for parte da vida, foi uma escolha em permanecer ali. Mas a gente pode evoluir constantemente. A realidade que nós nascemos não significa ser a realidade do final da nossa vida. Tudo a gente pode melhorar, tudo a gente pode evoluir, basta a gente querer e acreditar. E é isso, criaturas divinas. Espero que tenha muita luz no seu coração. Gratidão por me ouvir. Espero que esse conteúdo faça sentido para você. E é isso, muita paz na tua vida. Beijo, beijo, beijo. Gratidão.